Olá, olá! Tendências e oportunidades está no ar, a primeira aula do Criptoativos 1.0. Vamos falar sobre tendências e oportunidades do mercado criptográfico. Tem muita coisa que eu quero contextualizar, trazer aqui. Vamos compartilhar, vamos começar tudo de uma forma bem leve, beleza? Bom, vamos voltar lá para 2017. Nada melhor para falar sobre tendências, a minha visão lá em 2017, para esse desenvolvimento desse mercado nos últimos 5 anos, para falar da minha vivência e minha experiência no mercado cripto. Acho que é importante. Depois eu quero trazer outros cenários e vou falar também sobre oportunidades da descentralização, do surgimento do Bitcoin. Tem muita coisa aqui para conversar, beleza? Então vamos lá. 2017 eu estava de uma viagem marcada para Paraíba, um trabalho em um banco, ia fazer um trabalho de uma folha de pagamentos na Paraíba. Eu fui, muito legal, mas o que eu quero falar aqui é que durante o caminho até o aeroporto eu fui conversando com um motorista de Uber, muito gente boa. Eu lembro que ele me fez uma pergunta durante a nossa conversa: você que trabalha em banco, você já viu falar do Bitcoin? 2017. Eu falei, Bitcoin? Não, nunca ouvi falar. Não, porque as pessoas estão ganhando, a moeda está valorizando 100%, 200%, 300%, as pessoas estão ganhando muito dinheiro e eu imaginei que você sabia alguma coisa sobre Bitcoin. Eu falei, não, cara, isso aí deve ser pirâmide financeira. Sai fora disso, esse negócio de promessa de rentabilidade. Não, porque as pessoas, ele me explicando, funciona o seguinte: a pessoa compra lá numa exchange, numa corretora, e aí ele vai colocar lá o dinheiro, faz a compra, e se a moeda valorizar, o ativo digital valorizar, você tem aquela rentabilidade. Então eu respondi para ele, não, nunca ouvi falar, mas isso aí provavelmente é pirâmide. E eu lembro que quando ele comentou, enquanto ele falava, na minha mente só passava o seguinte: sai fora, pirâmide financeira, sai fora, esse negócio é furado. Então eu estava com a visão limitada, eu só olhava, só estava olhando ali para o meu entendimento de mercado, meu conhecimento, estava desconsiderando essas informações novas. Mas uma coisa foi legal, uma sementinha foi plantada, e quando eu cheguei em João Pessoa, fui pesquisar Bitcoin e depois eu descobri Ethereum, ou Ethereum, e fui pesquisar sobre a moeda digital, a protagonista Bitcoin, e sobre uma altcoin Ethereum também, que estava muito falada em 2017, muito comentada. Então fiz as minhas pesquisas e fiquei 3 meses estudando sobre esses dois projetos. E eu vi que o preço, ele disparava, o preço subia $1.000, $1.100, $1.300, $1.500, $2.000, $3.000, subia muito rápido, uma valorização absurda, e eu fiquei realmente bastante animado e eu vi que não tinha nada de pirâmide financeira, estava com a mente realmente muito fechada e fui lá e fiz um aporte, meu primeiro aporte. Eu sempre gostei de riscos, de mercados voláteis, só que eu não conhecia o mercado de cripto. Então eu fui fazer o meu primeiro aporte e fiz um aporte de R$50 mil. Lembro que era um dinheiro de uma reforma, de uma construção, e tinha um outro recurso guardado, mas peguei os 50 mil e coloquei lá em alguns projetos. Comprei Bitcoin, comprei alguns Bitcoins, eu acredito que em torno de 8 a 10 Bitcoins. 8 a 10 Bitcoins. O Bitcoin chegou a $70 mil, a quase $70 mil, $69 mil. Olha que loucura. E eu aportei R$50 mil, um aporte de risco para o mercado que eu achava que eu conhecia. Estudei alguns meses e achava que estava tudo certo e que eu tinha todas as informações, e fui fazendo isso aí de uma forma independente e sozinho. Talvez esse tenha sido o meu maior erro. Não consultei, não conversei, não aprofundei, não investi em nenhum outro tipo de conhecimento. Fui pegando as informações que tinham na rede e fui lá e fiz o aporte. Passados 1 a 2 meses, comprando altcoins, moedas alternativas ao Bitcoin. Então, se eu tenho um protagonista que é o Bitcoin de um lado, eu tenho as altcoins que são alternativas de investimentos ao Bitcoin. Então, eu comprei várias altcoins e as taxas, antes você comprava Bitcoin e com Bitcoin você usava ali, pagava taxas ali em BTC, frações chamadas de Satoshi. Um Satoshi é uma fração de Bitcoin. Então as taxas, dependendo ali do volume de negociação na rede, as taxas eram caras. Entre as perdas e entre as taxas, quando eu fui ver, já estava ali com mais ou menos aproximadamente R$25 mil. R$25 mil já tinha ido embora. E o que aconteceu? Eu peguei um projeto
estudei esse projeto, um projeto específico, e peguei os 25 mil reais e coloquei nesse projeto. Esperei por alguns meses e realmente houve o lançamento, era um ICO, ou seja, um lançamento, uma oferta inicial, houve uma captação de recurso, de entrada de dinheiro para esse projeto. Fui lá e coloquei num projeto muito arriscado, um projeto ainda muito inicial. E aí esse projeto, quando ele foi listado em uma corretora, quando ele entrou na primeira, se não me engano, a HitBTC, o projeto subiu 7, 8, 9 vezes e eu vi o valor chegar, aos 25 mil, chegar a quase 200 mil reais. E teve uma coisa muito interessante, eu vi os 200 mil reais, acho que um grande erro que vários investidores desse mercado acabam cometendo. Na minha mente, aqueles 200 mil reais poderiam chegar facilmente a 1 milhão de reais. E nada tirava da minha cabeça que aquele valor poderia chegar ali a 500, 700, 1 milhão de reais. E não que poderia cair para 150, 100, 75 mil reais. E sabe o que aconteceu? Poucas horas depois, o valor, quando eu vi no aplicativo 200 mil reais, eu tinha um aplicativo para acompanhar o tempo real, eu fechei o aplicativo e quando eu fui ver, já tinha 97 mil reais. O que eu fiz? Fui lá, tirei os 50 mil reais. Eu acho que essa foi a grande sacada. Tirei o meu aprendizado, tirei ali meu capital de risco. Poucas horas depois, se não me engano, no outro dia, o valor estava em 2 mil reais. Pronto, vamos parar por aqui. Certamente você deve estar se perguntando, assim como o Clóvis, lá em 2017, como eu conheci o mercado, como surgiu aí o Bitcoin, quais foram os fatores, os propulsores para essa evolução disruptiva do mercado aí criptográfico, dessa tecnologia, utilizando aí da criptografia. Eu coloquei na página 2 do nosso material em PDF na tela aí para você. Incrivelmente, o mercado de criptoativos vem atraindo milhões de pessoas ao redor do mundo. No mercado de ações já são mais de 4 milhões. No mercado criptográfico, um pouco mais de 10 milhões e não para de crescer. Desde a criação do Bitcoin em meados de 2008, o fundador pseudônimo Satoshi Nakamoto, aqui é pseudônimo, não se sabe exatamente o nome do criador do Bitcoin, mas o nome mais conhecido é o Satoshi Nakamoto. Lançou o white paper do Bitcoin. Aqui há várias especulações porque o fundador do Bitcoin, o criador, ele se mantém em anonimato. Então, o vulgo Satoshi Nakamoto lançou o white paper. Um white paper vai estar ali descrito todas as informações em relação ao projeto, todos os objetivos, todas as funcionalidades, vai estar lá tudo no white paper. Basicamente, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. Peer-to-peer é um sistema de compartilhamento de arquivos, documentos, informações sem a necessidade de um servidor central. A tradução de peer-to-peer é ponto a ponto, ou seja, significa que os computadores dos usuários, que são os pontos, conectam-se entre si, formando uma rede descentralizada. Então, como nós vimos aqui, não há uma necessidade de um servidor central. Trata-se de um novo sistema financeiro, alternativo ao sistema que nós conhecemos, onde qualquer pessoa poderia ou poderá enviar recursos financeiros para qualquer outra pessoa do mundo, sem qualquer intermediário. Isso é importante. A descentralização, ela não necessita de um intermediário ou centralizador para validar essa transação. Eu coloquei no material alguns motivos que podem ter impulsionado essa forma alternativa e descentralizadora, mas são vários. É muito simples a gente entender essa lógica, essa essência. De um lado, nós temos aqui a concentração de poderes. Aqui nós temos a descentralização nessa balança. Muitos poderes acabam trazendo aí grandes colapsos financeiros, grandes poderes em grandes estados, governos, grandes países, através de grandes instituições, bancos de investimentos. A gente acaba realmente prejudicando o investidor, que quando acontece uma crise, um colapso, e eu citei alguns aqui, 1929, a Grande Depressão, colapso, crise financeira, especulação financeira, várias pessoas perderam milhões de dólares. Superprodução, foi conhecido como superprodução
Os Estados Unidos ali detinham um poder muito grande, uma supremacia absurda. Até depois da Primeira Guerra, de 1914 e 1918, a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele ajudou na reconstrução da Europa, enviava várias somas de dinheiro, né, para a Europa, para a reconstrução da Europa, e também mais de 40% da produção de mercadorias de todo o mundo passava ali também pela economia americana. Então não teve jeito, o colapso veio, um excesso de crédito no mercado, um excesso de liquidez, as pessoas colocavam dinheiro nas empresas, no outro dia as pessoas tiravam, uma especulação financeira, e em 24 de outubro de 1929, considerado como a quinta-feira negra, a Bolsa Americana quebrou. Uma outra crise aqui relevante: a bolha hipotecária, subprime, excesso de liquidez, de crédito e os lastros ruins. Isso, o que aconteceu? Mais um boom por causa de grandes bancos de investimentos, grandes bancos que detinham um grande poder, emprestando de qualquer forma, sem limites, sem qualquer critério. Várias pessoas poderiam ter ali um imóvel, e aí o que aconteceu? Várias pessoas morando dentro de automóveis, muitas pessoas perderam suas casas. 2020, pandemia, março de 2020, coronavírus. O que os bancos fizeram? Excesso de injeção de dinheiro na economia, para aquecer a economia. E quais foram os reflexos dessa política monetária? Inflação global, excesso de liquidez, excesso de dinheiro, de injeção de dinheiro na economia. E hoje, as taxas de juros americanas subindo, as taxas de juros no Brasil subindo. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas a política monetária expansionista tem que tomar muito cuidado, porque ela pode ser danosa, e a inflação sobe, a taxa de juros sobe, aí depois volta para uma política contracionista para conter o desenvolvimento da economia, e aí fica nesse círculo vicioso. Então, o Bitcoin ele surgiu como uma alternativa, utilizando da criptografia, que é uma das tecnologias mais seguras do mundo, através da descentralização, com o uso de redes de computadores, com a utilização de hardwares. São gastos energéticos, mas ali existem cálculos que são feitos, cálculos matemáticos, minerações, blocos que vão sendo minerados. Nós vamos falar mais sobre isso ao longo do curso. Para fazer o que? As validações das transações. Você entra no seu computador, faz uma transferência, você não precisa passar por um intermediário, pelo sistema Swift. Vai fazer uma remessa de câmbio, você precisa de passar pelo Swift. Aqui não, aqui você não precisa desse intermediário. Você faz a operação e a outra pessoa, na outra ponta, basta ter um endereço de recebimento e você faz a remessa e o dinheiro chega lá sem taxas, sem subsídios, sem intermediários. Isso aí é descentralização, é o poder que antes estavam nas mãos de grandes bancos de investimentos, de grandes países, agora começam a passar esse poder através da descentralização para nós investidores. É claro que nós sabemos que o governo ele vai querer regular de alguma forma, embora ainda não regulado em vários países. Você precisa de informar, de declarar os seus ganhos financeiros na venda de Bitcoin e de altcoins, e também teremos uma aula falando sobre isso. Então é fantástico, é um mercado que em 2008 para 2009, surgimento do Bitcoin, surgimento dessa tecnologia disruptiva, o Bitcoin valendo centavos, e no final de 2021 chegando aí quase 70 mil dólares. Isso atrai ou não atrai milhões de pessoas? O mais importante aqui para nós é realmente entendermos como podemos aproveitar essas oportunidades, porque por mais que tenha essa volatilidade, oscilação do preço, dos preços dos tokens, dos ativos, também conhecido como criptoativos ou moedas digitais, essa volatilidade ela é inerente desse mercado. É um mercado sim que várias altcoins não tem lastro. Você precisa realmente se dedicar nas escolhas, nas tomadas de decisões e aproveitar essas oportunidades de sobe e desce, comprar barato e vender caro. Essa é a máxima do lucro aqui no mercado criptográfico. Eu vou mostrar isso na nossa aula de análise gráfica de indicadores técnicos lá
no final do curso. Comprar e vender é a última coisa que nós vamos aprender aqui. Nós precisamos realmente entender essa dinâmica do mercado, do sistema financeiro, do pensamento econômico, para depois, porque algumas mudanças no cenário certamente irão impactar agora, porque esse mercado ele é muito especulativo. Sai uma notícia e acaba impactando na sua operação. Então precisamos conhecer alguns indicadores importantes, entender um pouco mais sobre leitura de cenário, já que nós já entendemos que existe ali uma tecnologia inovadora, muito dinâmica, que vai estar ali em constante evolução, em transformação. Nós precisamos de conhecer a essência desse mercado para nós aproveitarmos as melhores oportunidades. São decisões que geram lucros. Vocês vão perceber que ao longo desse curso eu vou falar muito sobre tomadas de decisões, eu vou falar muito sobre escolhas. Elas irão realmente dizer se você vai ter lucro ou se você vai ter prejuízo nas suas operações, beleza? Então vamos para a próxima aula. Até mais, até breve.